Você conhece Leonardo da Vinci como o gênio da Renascença, o pintor da Mona Lisa, da Última Ceia. Mas e se eu te contar que à noite ele invadia hospitais e igrejas para roubar cadáveres? E que foi esse crime que o tornou o gênio que conhecemos hoje? Esta é a história que ninguém te contou sobre Leonardo da Vinci. E te garanto, depois de hoje, você nunca mais vai olhar para a Mona Lisa da mesma forma. Fica até o final, porque eu vou te mostrar exatamente o que ele descobriu cortando esses corpos. E por que a igreja queria destruir todo esse conhecimento? Quem era Leonardo realmente? Antes de entrar nos segredos macabros, você precisa entender quem era esse homem. Leonardo da Vinci nasceu em 1452. Filho ilegítimo de um notário e uma camponesa. Ele nunca teve educação formal em latim ou grego, as línguas dos estudiosos da época. E sabe o que isso significa? Ele não foi contaminado pelo pensamento acadêmico tradicional. Ele aprendeu observando, tocando, experimentando. Ele era um autodidata radical. Aos 14 anos, foi aprendiz em Florença, na oficina de Verrocchio, um dos melhores artistas da época. E foi ali que tudo começou. Porque Leonardo tinha um problema. Ele não conseguia pintar algo que não entendesse completamente. Quando lhe pediam para pintar uma mão, ele não queria apenas copiar outras pinturas. Ele queria saber quantos ossos tem uma mão, como os tendões se conectam, por que os dedos se dobram daquele jeito. E aí começou sua obsessão. Uma obsessão que ia custar caro, mas que mudaria a história para sempre. Mas em 1400, na Itália Católica, existia um grande problema para quem queria estudar o corpo humano. A Igreja Católica tinha um controle absoluto sobre o conhecimento na Europa medieval e renascentista. E para ela, o corpo humano era sagrado, criado à imagem e semelhança de Deus. Dissecar um cadáver, isso era profanação, era violar a obra divina, era se colocar no lugar de Deus. A punição para quem fosse pego, excomunhão imediata e, em alguns lugares, até o finamento. Médicos da época aprendiam anatomia através de textos antigos, principalmente de Galeno, um médico grego que viveu no século II. O problema? Galeno nunca tinha dissecado um humano. Ele dissecava macacos e porcos e assumia que humanos eram parecidos. Por isso, os livros de medicina da época estavam cheios de erros absurdos. Alguns acreditavam que o fígado produzia o sangue. Outros achavam que o coração tinha 3 câmaras. Ninguém sabia ao certo como funcionava a gestação. Era um conhecimento baseado em suposições, não em observação. E foi nesse cenário que Leonardo decidiu: dane-se, eu vou descobrir por mim mesmo. Mas como um artista sem formação médica conseguiria acesso a corpos humanos? Bom, Leonardo era muito mais esperto do que você imagina. Leonardo usou 3 estratégias principais para conseguir seus materiais de estudo. Primeiro, ele se aproximou de hospitais. O principal era o Hospital Santa Maria Nuova, em Florença. Lá, ele se oferecia para desenhar e registrar os pacientes. Com o tempo, ganhou a confiança dos administradores. E aí, quando alguém morria, especialmente indigentes, criminosos, pessoas sem família, Leonardo solicitava permissão para fazer estudos anatômicos. Tecnicamente ainda era ilegal, mas os hospitais faziam vista grossa. Segundo, ele tinha contatos com universidades. Em algumas cidades, universidades conseguiam permissão especial para dissecar 1 ou 2 corpos por ano, geralmente de criminosos executados. Leonardo se infiltrava nesses eventos como consultor artístico. Terceiro, e esse é o mais perturbador, existem relatos de que Leonardo frequentava hospícios e asilos. Ele conversava com os pacientes terminais, ganhava a confiança deles, e quando morriam ele conseguia permissão para estudar seus corpos. Macabro, sim, mas era a única forma, e então começava o trabalho. Leonardo trabalhava de noite, sempre de noite, à luz de velas e tochas.
Imagine a cena: um porão úmido e frio de hospital, o cheiro insuportável da morte e da decomposição. E Leonardo lá, com suas ferramentas de dissecação, facas afiadas, serras pequenas, ganchos. Ele começava pela pele, cortava com precisão cirúrgica, removendo camada por camada. E então desenhava tudo, cada músculo, cada veia, cada ligamento. Mas não eram desenhos simples. Leonardo inventou técnicas revolucionárias. Ele desenhava o mesmo órgão de vários ângulos diferentes. Criou o conceito de desenho explodido, separando as partes para mostrar como se conectavam. Usava transparências e sobreposições para mostrar profundidade. Fazia anotações detalhadas ao lado de cada desenho e tudo escrito de trás para frente, espelhado. Por quê? Alguns dizem que era porque ele era canhoto e era mais fácil assim. Outros acreditam que era um código secreto para proteger seu trabalho. Ele passava horas, às vezes noites inteiras, com um único corpo. Tinha que trabalhar rápido porque, sem refrigeração, os corpos se decompunham rapidamente. E os riscos eram reais. Uma vez, em 1515, o Papa Leão X proibiu Leonardo de continuar seus estudos anatômicos no Hospital do Vaticano. Houve denúncias, sussurros de bruxaria, acusações de profanação. Leonardo teve que se mudar, teve que ser mais discreto, teve que queimar alguns de seus próprios desenhos para não ser pego, mas ele não parou, porque para ele, conhecimento valia qualquer risco. E o que Leonardo descobriu nesses 20 anos de dissecações ilegais? Prepare-se, porque são descobertas que mudaram a história da medicina. 1. O coração e o sangue. Leonardo foi um dos primeiros a descrever corretamente as 4 câmaras do coração. Ele desenhou as válvulas cardíacas com uma precisão que só seria igualada 300 anos depois. Ele até teorizou sobre a circulação sanguínea, algo que só seria oficialmente descoberto por William Harvey em 1628. 2. O feto e a gestação. Seus desenhos do feto dentro do útero são assustadoramente precisos. Ele mostrou a posição fetal, o cordão umbilical, a placenta, tudo com detalhes que médicos da época nem imaginavam. Esses desenhos são considerados os primeiros estudos científicos de embriologia. 3. A coluna vertebral. Antes de Leonardo, a coluna era desenhada como uma linha reta. Ele foi o primeiro a mostrar suas curvaturas naturais, cervical, torácica e lombar. Ele entendeu que essas curvas servem para distribuir o peso e absorver impactos. 4. Os músculos faciais. Leonardo dissecou faces humanas para entender como funcionam as expressões. Por isso a Mona Lisa tem aquele sorriso tão realista. Cada músculo está anatomicamente correto. 5. Os olhos e a visão. Ele estudou a óptica do olho, como a luz entra, como a íris se contrai. Seus desenhos do globo ocular são tão precisos que são usados em livros de anatomia até hoje. 6. O cérebro e os nervos. Leonardo foi um dos primeiros a injetar cera nos ventrículos cerebrais para fazer moldes e entender sua forma tridimensional. Ele mapeou nervos que conectavam o cérebro à medula espinal. No total, ele produziu mais de 240 desenhos anatômicos e escreveu cerca de 13.000 palavras de observações. E tudo isso voltava para suas pinturas. Compare as obras de Leonardo com as de outros artistas da época. Os corpos pintados por Leonardo têm peso, têm músculos reais, as veias aparecem onde deveriam estar, as mãos dobram corretamente, os pescoços têm a anatomia certa, enquanto outros pintavam corpos genéricos, idealizados, quase abstratos. Leonardo pintava ciência disfarçada de arte. É por isso que suas obras parecem tão vivas. Mas aqui está a parte mais frustrante e misteriosa dessa história. Leonardo nunca publicou suas descobertas anatômicas. Pensa na loucura disso.
Ele tinha conhecimento que poderia ter revolucionado, mas ele guardou tudo em seus cadernos pessoais, escritos de trás para frente, escondidos, secretos. Por quê? Teoria 1. Medo. Medo da igreja. Medo de ser perseguido. Medo de ser queimado como herege. Teoria 2. Perfeccionismo. Leonardo era famoso por nunca terminar nada. Talvez ele achasse que suas descobertas ainda não estavam prontas para serem compartilhadas. Teoria 3. Egoísmo intelectual. Talvez ele gostasse de ter esse conhecimento só para si, de ser o único a saber. A verdade, provavelmente uma combinação das três, e o resultado. Seus cadernos ficaram perdidos, esquecidos, espalhados pela Europa por séculos. Só no século XIX, mais de 300 anos depois de sua morte, esses cadernos foram redescobertos e estudados seriamente. Quando médicos viram aqueles desenhos, ficaram chocados. Como alguém em 1500 sabia disso tudo? Se Leonardo tivesse publicado, a cirurgia moderna poderia ter surgido no século XVI. Transplantes, anestesia, antibióticos, tudo poderia... Lembre-se, aquele sorriso enigmático, antes. Então, da próxima vez que você visitar um museu e ver a Mona Lisa, ou a Última Ceia, ou qualquer obra de Leonardo da Vinci, lembre-se, aquele sorriso enigmático foi pintado por alguém que dissecou músculos faciais de cadáveres. Aquelas mãos perfeitas vieram de noites estudando tendões e ossos de mortos. Aqueles olhos realistas são resultado de cortar e estudar globos oculares humanos. Leonardo da Vinci não foi apenas um gênio da arte. Ele foi um cientista criminoso, um profanador de túmulos, um homem que arriscou sua alma, literalmente segundo as crenças da época, pela busca do conhecimento. E talvez, essa obsessão insana, essa disposição de quebrar todas as regras, de desafiar Deus e a Igreja, de mergulhar nas trevas, seja exatamente isso que separa um artista comum de um gênio imortal. Leonardo ensinou ao mundo uma lição que vale até hoje. Conhecimento verdadeiro não vem de livros antigos ou dogmas religiosos. Vem de observar, de questionar, de ter coragem de olhar para o que todos têm medo de ver, mesmo que isso signifique, literalmente, abrir cadáveres no meio da noite. Se gostou, deixa aquele like e se inscreve no canal, porque toda semana eu trago segredos históricos e outras coisas interessantes.